Em ambiente virtual, Solenidade reuniu membros da Subcomissão da População em Situação de Rua para discutir a problemática no estado de São Paulo. Davi Quintanilha, defensor público, falou sobre a urgência da criação de programas de moradia e também políticas públicas permanentes que atendam às necessidades deste segmento populacional. Todos os dias, né, a gente vê notícias de pessoas em situação de rua sendo envenenadas, né, pessoas em situação de rua morrendo de frio ainda nas ruas, e isso tudo, né, nos entristece muito e a gente, enquanto poder público, enquanto também legislativo, a gente precisa pensar em alternativas para superar esse quadro que se apresenta, né. E em relação a isso, acredito que programa de moradia primeiro, né, porque a gente não pode ficar pensando só em expandir centro de acolhida, que não é a solução definitiva, né? A gente precisa pensar em portas de saída também para a população em situação de rua. A gente tem diversos casos aqui da Defensoria que foi necessário entrar com ação civil pública, por exemplo, para cobrar do poder público, né, que houvesse uma reparação em relação a esses danos causados por população em situação de rua, ou até ações individuais também de pessoas que tiveram seus pertences retirados de maneira arbitrária. E tudo isso, né, infelizmente, tem sido muito recorrente, inclusive na pandemia. Membros do Movimento Nacional da Pop Rua falaram do sofrimento daqueles que não têm um endereço para morar e estão expostos à violência dos grandes centros urbanos. A sociedade se isolou. Quem tinha casa ficou na sua casa, né? Houve um aumento, né, do sofrimento mental dessa sociedade que estava em suas casas. A população que estava nas ruas, ela também está vivendo um sofrimento maior também. Ela sentiu isso de fato. E ficou isso muito claro na rua. Elas estão muito mais irritadas, elas estão se sentindo abandonadas, né? Elas estão se sentindo fragilizadas diante de uma situação de pandemia. Hoje mesmo nós vimos casos ridículos da Polícia Militar, tirando selfie, fazendo abordagem truculenta com a população de rua. E pelo que eu saiba, a Polícia Militar ela não tem essa função de participar de ação de zeladoria. A Polícia Militar ela pode até atuar agora como inventaram essa tal de ação delegada, que eu chamo de ação degolada, onde vai para degolar porque o Estado tem esse papel de degolar com o pobre. Sendo pobre, negro, periférico, o Estado tem o poder de degolar, exterminar, fazer o extermínio geral. E é lamentável isso. Viviane Seolim, representante da Defensoria Pública da União, disse que a problemática de quem vive nas ruas é uma questão antiga, mas que se torna ainda mais evidente e preocupante em tempos de calamidade pública. Eu tenho ressaltado muito nesse momento que nenhuma dessas questões desses problemas, das questões enfrentadas pela população por conta da pandemia, nenhuma foi gerada pela pandemia. Ela só foi exacerbada pela pandemia, ela foi agudizada pela pandemia. Então, eu faço coro aos meus colegas, ao Davi, ao Darcy, ao Robson, a todos ao Alderon não falou ainda, mas a todas as pessoas que me antecederam, no sentido de que nós precisamos de políticas permanentes, nós precisamos de serviços que atendam todas essas demandas que já são urgentes há muito tempo. A proponente do evento foi a deputada Beth Saão, do PT, presidente da Comissão de Direitos Humanos no Parlamento Paulista, que reforçou a importância dos programas habitacionais e fez críticas às políticas de privatização do governo do Estado. Eu não sei se vocês todos estão acompanhando o projeto que chegou na Assembleia Legislativa, que nós estávamos há pouco discutindo numa live, entre as 10 empresas que serão extintas no estado de São Paulo ou subsumidas por outras se tornando departamentos, indo para outros lugares, enfim, está o CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, né, sinalizando para todos
que o governo do estado, caso esse projeto seja aprovado, vai deixar de investir em habitação popular, em moradia popular, o que seria um desastre do ponto de vista dos investimentos nessa área, porque nós já não temos isso do governo federal, que praticamente interrompeu, suspendeu o programa Minha Casa Minha Vida e não colocou nada no lugar. Se nós não tivermos o CDHU aqui no estado, não tem formas jurídicas para poder destinar ou aportar recursos na habitação, porque o CDHU ele tem um orçamento próprio, porque é uma empresa pública, né? Então, ao ser extinta e se transformar, por exemplo, num departamento da Secretaria Estadual de Habitação, suas funções também são igualmente extintas e suspensas, porque não vai ter mais como ele atuar, não vai ter mais como ter esses investimentos em moradia. Então, a situação é gravíssima, caso isso passe, e a população em situação de rua vai sofrer muito.